Hoje nós vamos falar sobre câncer gástrico, alguns aspectos do tratamento cirúrgico e como essa doença pode se desenvolver. Convido vocês a assistir esse vídeo até o final. Eu sou Raniel Spencer, sou cirurgião oncológico e estou aqui para tirar suas dúvidas sobre esse tema. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre câncer de estômago, né? Um câncer gástrico que a gente chama. Então ele é um tumor que acomete esse órgão, que é um dos primeiros órgãos envolvidos com a digestão, né? O estômago, que tem uma função principal de armazenar e digerir principalmente as proteínas dos nossos alimentos. Pois bem, esse revestimento interno do estômago, que é a mucosa, ela pode desenvolver o câncer por várias agressões, muitas delas relacionadas à história familiar, à dieta e a uma bactéria que chama H. pylori, que é uma bactéria que tem uma preferência por esse órgão e pode alterar ali o que a gente chama de microambiente, e isso favorecer um processo crônico que pode levar ao câncer. Uma vez que você tenha o câncer gástrico, né, você diagnosticou geralmente através de uma endoscopia, você tem que fazer o que a gente chama de estadiamento, né? Você tem que ver para onde foi essa doença, como ela está localizada ali. Então, geralmente, você tem que fazer alguns exames, né, para ver exatamente se essa doença foi para algum outro lugar. É como se a gente se antecipasse aos passos desse tumor, né? Uma vez que a gente fez esse estadiamento, a gente tem que fazer um planejamento, a gente tem que saber o que a gente vai fazer primeiro. Você vai fazer uma cirurgia primeiro, você precisa fazer uma quimioterapia e até mesmo, em alguns casos mais raros, uma radioterapia. E hoje existem muitas medicações, dependendo do que, digamos, nome e sobrenome do câncer gástrico, né? É engraçado isso, mas hoje não é apenas câncer de estômago, mas quais são os receptores que ele tem, quais são as alterações moleculares, né? Qual a localização, qual a sua idade. Então tudo isso vai planejar e vai direcionar qual o tratamento a seguir, né? Falando especificamente sobre a cirurgia, eu sei que é uma cirurgia que mete um pouco de medo, né, os pacientes. É uma cirurgia grande, eu sei, mas é uma cirurgia que teve seus avanços técnicos e que hoje garante uma taxa de sucesso muito alta, né, com taxas de complicações muito baixas e mortalidade quase irrisória. É lógico que isso depende de onde e com quem você está fazendo esse procedimento. A cirurgia ela pode remover parte ou a totalidade do estômago, né? Isso depende muito do tipo de tumor e da localização. Mas uma vez que ela é feita, a recuperação ao longo do tempo, né, de alguns meses, ela acontece de maneira que você vai retomar, vamos dizer assim, a sua capacidade de alimentar de uma maneira muito próxima do que era, né? Os pacientes, às vezes, eles vêm operar com a gente, eles falam assim: doutor, eu vou ter a minha vida normal como era? E eu falo: olha, a nossa vida está sempre em constante mudança, né? E eu retirar pedaço, parte ou um órgão vai acarretar algumas mudanças. Mas essas mudanças, geralmente, você se adapta muito bem. Então, quem sabe, uma cirurgia dessa pode favorecer com que você se alimente de uma maneira melhor, um pouco mais saudável, em menor quantidade. Mas o prazer da sua alimentação, ele não vai ser perdido. Mas voltando ao tema, então você vai fazer a cirurgia e, dependendo desse resultado, a gente vai decidir se vai fazer quimioterapia ou não. Uma informação importante é que muitas vezes os pacientes chegam para a gente que eles têm um tumor um pouquinho mais avançado. O que é isso? O tumor ele saiu desse revestimento interno, que a gente chama de mucosa do estômago, e ele prosseguiu, ele caminhou pela parede do órgão, né? Que a gente chama de estadiamento local. E dependendo disso, muitas vezes a gente faz a quimioterapia antes da cirurgia. É o que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, uma quimioterapia que é feita antes da cirurgia. Porque depois da cirurgia, pode ser que alguns pacientes não continuem com a quimioterapia. Então a gente termina dando preferência
para que ela seja feita ou na totalidade da quantidade de ciclos que é pré-determinada com o seu oncologista, ou parcialmente, que a gente chama de uma terapia sanduíche, né? Que a gente faz uma quimioterapia antes, faz a cirurgia e a quimioterapia depois. Mas isso vai depender, mais uma vez, do estadiamento de cada caso. O importante em relação à prevenção do câncer de estômago, uma informação importante, é que você evite alimentos muito salgados, né? Carnes que são armazenadas no sal, né? Isso é uma coisa que é muito visível, inclusive no Brasil. A gente sabe que tem algumas regiões do norte do Brasil que tem uma incidência alta de câncer gástrico, provavelmente por causa disso, né? E também a gente sabe da relação da cultura oriental com a sua prevalência aumentada em câncer gástrico, provavelmente porque se come muito conservante, né? Alimentos com muita conserva e também sal, né? Se a gente for lembrar aqui do molho shoyu, é um molho salgado, né? Então a gente sabe dessa relação. Então tenha cuidado com esses alimentos, tenha cuidado também com muito churrasco, né? Vocês viram, tem um vídeo meu sobre dietas falando que essa carne que ela é assada em altas temperaturas, com carvão, fumaça, esses alimentos defumados, também tem a ver com o câncer gástrico. E mais uma vez o H. pylori, se você tem uma história familiar de câncer gástrico e tem o H. pylori, você tem que tratar, né? A pesquisa em relação a essa doença ela é feita principalmente baseada nos sintomas, que é essa dor, essa azia, essa queimação, em pessoas acima de 40 anos. Então, um paciente, uma pessoa que tem uma idade acima de 40 anos e que tem sintomas gástricos, dispépticos, né, com azia, má digestão, eles serão convidados a fazer uma endoscopia certamente, e essa endoscopia pode eventualmente encontrar um problema como esse. Enfim, isso é o que eu queria falar sobre câncer gástrico, uma forma um pouco superficial de falar sobre a cirurgia. Em alguns outros vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema, mas qualquer dúvida, qualquer pergunta, mande aqui nos comentários do nosso canal.